Nós estamos numa série de mensagens que iniciamos no domingo passado, no livro de Tiago. Ele é conhecido como uma epístola, porque Tiago afirma a sua autoria, coloca os destinatários, que são os cristãos dispersos fora da Palestina, dentro do Império Romano. Mas esse é um livro muito interessante, porque ele é muito comparado aos livros de sabedoria no Velho Testamento, como livros de Salmos, Provérbios e Eclesiastes. Porque Tiago, ele não sistematiza o conteúdo dele. Tiago, ele compartilha com muita objetividade, de forma muito prática, o que Deus tem para os cristãos que estão dispersos. E Tiago, então, ele vai direto ao ponto, e por isso ele é muito ágil em mudar de um assunto para o outro. Mas algo muito peculiar de Tiago, que era o irmão de Jesus, que era pastor e bispo da igreja em Jerusalém, é que ele escreve aos cristãos que estão dispersos com essa preocupação pastoral. Ele está muito preocupado se os cristãos que estavam longe do pastoreio dos líderes em Jerusalém, se eles realmente estavam vivendo a fé, se eles realmente estavam vivendo uma fé verdadeira e autêntica, conforme a vontade de Deus para suas vidas. E é algo muito interessante que ele é direto porque ele confronta os seus ouvintes. Ele também faz um diagnóstico de situações erradas, de pecados que a igreja estava envolvida, e ele então também lida com crenças e comportamentos incorretos que surgiram nessas congregações dispersas. E obviamente ele então revela a palavra de Deus, a vontade de Deus, como uma forma de cura, como uma forma de ensino, como uma forma de transformação e de trazer o povo de Deus, a sua igreja, a viver plenamente aquilo que Deus tem como sua vontade. Então, o livro de Tiago também, por outro lado, é comparado ao Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, que Jesus é um dos sermões mais conhecidos no mundo, valiosíssimo, em que Jesus ensina em Mateus capítulo 5 a 7. E nós temos princípios aqui muito interessantes. Nós no domingo passado vimos o capítulo 1, e eu queria pegar um gancho, fazer um link aqui do final do capítulo 1 para o capítulo 2, que é o capítulo que vamos refletir nessa noite. Eu queria lembrar você o que ele disse no verso 22 do capítulo 1, quando Tiago afirma: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Tiago, como eu disse, é muito prático, e ele é prático porque ele entende que a fé em Jesus, ela gera ação. A fé em Jesus se traduz em atitudes, em comportamento, em ações, em escolhas, em harmonia com o amor de Deus no nosso coração, com o poder redentor da cruz do Calvário, com a ação do Espírito de Deus e com a verdade da palavra. Para Tiago, jamais as nossas ações e o nosso comportamento estão desassociados da verdade revelada na Bíblia. Então ele diz assim: sede ouvintes, mas sede também praticantes. Ninguém pode ser somente ouvinte da palavra. Sabe por quê? Porque um conhecimento que você ouve não vale nada na sua vida se você não pratica. A sabedoria não vale nada se ela não tem a ver com o seu dia a dia. Uma informação que você recebe não tem efeito algum na sua vida se você não pratica, não põe aquilo em prática. Hoje nós somos bombardeados de tanta informação por causa da internet, mas não vale nada aquilo que a gente não aplica. Não adianta você entrar num site e ver lá como fazer um bolo de banana, sei lá, estrambólico. Você pode ver, ter aquela informação, mas se você não fizer o bolo, não valeu nada. Você não aprendeu nada. Não adianta eu ter informação que não gera vida, que eu não agrego à minha vida, que eu não aplico à minha vida. Como disse o Gene Peterson, ele diz assim: de que adianta conhecer a verdade se não praticamos? Que vantagem temos em ter uma informação se não a utilizamos em nossa vida? Porque a fé em Cristo, a fé bíblica, sempre implica em ação. E aí então no verso 27, Tiago, ele apresenta aquilo que é o tema central de toda a sua carta, toda a sua epístola. Ele diz no verso 27, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Veja que Tiago afirma que a religião pura, a religião que Deus aceita, que é santa, tem ação prática. Leva a gente a agir. Ele diz assim: essa religião pura cuida de órfãos e das viúvas. E órfãos e viúvas era a designação para aqueles que eram os mais pobres, miseráveis da sociedade no Velho Testamento. Eram os órfãos e viúvas. Não havia INSS, não havia nenhuma forma de sustento. Esses eram os desamparados da sociedade. E o que acontece é que ele diz assim: espera aí, temos fé em Cristo,
Se temos fé em Cristo, vamos cuidar dos menos favorecidos. Se temos fé em Cristo, nós vamos agir em abençoar pessoas. Vamos cuidar daqueles que não são cuidados. Vamos abençoar aqueles que não são abençoados pelo sistema de governo ou de forma social, seja o que for. Nós vamos agir em prol de abençoar pessoas. Como Calvino afirmou, Tiago não nos dá aqui uma definição geral de religião, mas ele nos lembra de que a religião, sem as coisas que ele menciona, é nada. A religião sem prática de vida é nada. A religião sem que eu me importe com aqueles que sofrem, não vale nada, é o que Tiago está dizendo aqui. Quando ele diz assim, não se deixem corromper pelo mundo, essa é a religião pura. Também implica em prática. Significa que a minha atitude, as minhas escolhas, as minhas decisões, o meu comportamento é regido pelos valores do reino de Deus e não desse mundo. Esse mundo injusto, esse mundo corrompido, esse mundo de mentiras, de intrigas, esse mundo onde as pessoas elas são admiradas ou avaliadas por aquilo que possuem, não por aquilo que elas são. Esse mundo que não tem temor de Deus, esse mundo de promiscuidade sexual. Ou seja, Tiago está dizendo assim, se você vive uma religião pura, um cristianismo puro, de um lado, você vai ter ação e abençoar aqueles que sofrem. Por outro, as suas atitudes e ações vão mostrar que você não é corrompido pelos valores desse mundo, mas que aquilo que rege a sua vida, que determina as suas ações e escolhas, são os valores do reino de Deus. Então, é interessante que Tiago termina o capítulo 1 dizendo isso, e aí ele faz a ponte para o capítulo 2. E o capítulo 2 é diferente, significativo e diferente no livro de Tiago, porque Tiago ele dá atenção em todo um capítulo a apenas 2 temas centrais. Eu disse aqui que ele muda de um assunto muito rápido, mas no capítulo 2 ele não faz isso. Ele mantém 13 versículos em um assunto, e depois mais 15, 16 versículos em outro. Tiago, ele realmente concentra-se em apenas 2 assuntos. Na verdade, eu acho que são 13 versículos para cada texto, para cada tema no capítulo 2. E eu queria compartilhá-los com você nessa noite, queria que você desse muita atenção, porque a palavra de Deus não é minha, não é palavra de uma igreja, é palavra de Deus, e nós devemos ouvi-la com muito temor. Primeiro tema que Tiago trata aqui, que deve ser banido de uma fé viva, de uma fé autêntica, de uma fé cristã, é a acepção de pessoas. A acepção de pessoas. Este é um tema que Tiago trata. Muitas vezes nós não tratamos isso na igreja. Não tratamos, porque é um assunto que a gente não gosta de pensar. É um assunto que nós não gostamos de avaliar. Agora, Tiago, ele dedica uma sessão toda, porque ele acha que esse assunto é muito importante, e porque a igreja da sua época estava pecando contra Deus ao fazer acepção de pessoas. Agora, antes de tratar o que Tiago diz a esse respeito, eu queria compartilhar com você uma história. É a história de um príncipe chamado Leopoldo. Como todos os demais príncipes, ele tinha tudo que ele queria, tudo que ele desejava. Se ele queria andar a cavalo, ele tinha um cavalo à disposição, um servo do rei para ajudá-lo. Se ele queria pescar num rio, ele tinha toda a disposição, gente para servi-lo. Se ele queria um bem material, alguma coisa no reino, se ele queria comer alguma coisa, ele tinha tudo à sua disposição. Mas à medida que Leopoldo foi crescendo, ele começou a se perguntar, eu tenho tudo à minha disposição e as pessoas se importam comigo, elas cuidam de mim, elas fazem as coisas para mim, por aquilo que eu sou ou porque eu sou um príncipe. Então ele teve uma ideia, ele procurou o rei e pediu que ele pudesse visitar uma tia num outro reino, um reino mais distante, e o rei permitiu. Só que a ideia dele não era chegar a essa tia, a ideia dele foi, eu vou me vestir com roupas comuns, de todo cidadão, e vou visitar a cidade aqui perto. E quero ver se as pessoas vão se importar comigo. Então ele fez esse teste. Ele levou a sua ideia a realmente as últimas consequências. Ele se vestiu como um plebeu, foi para a praça, passou uma manhã inteira, ninguém o cumprimentou, ninguém se importou com ele, ninguém fez nada, absolutamente nada. Ele ficou tão frustrado com isso, que ele pegou um pano, amarrou na sua perna esquerda, fez com que estava ferido, e então ele foi para um outro lugar na cidade, para ver se as pessoas davam atenção. A tarde inteira ninguém se importou com ele, nenhuma única pessoa se importou com ele, nenhuma única pessoa. Homens e mulheres passando por ele, ninguém lhe deu nada, ninguém lhe deu atenção, ninguém lhe ajudou. Quando o dia estava caindo, final do dia, passou um camponês. Aquele camponês se importou com ele, foi à direção dele, começou a conversar, pediu
se poderia ajudá-lo, se importou com as suas necessidades. E quando aquele camponês se dispôs a levá-lo para um lugar em que ele poderia ser tratado do seu ferimento, o príncipe então se revelou. O príncipe o levou ao castelo, o recompensou por sua bondade e por alguém ter se importado com ele, não porque ele era príncipe, mas por aquilo que ele era. Naquele dia o camponês disse ao príncipe: na verdade, quem deveria ser honrado aqui não sou eu, deveria ser meu pai, porque com ele aprendi a fechar os olhos e abrir os braços para acolher qualquer pessoa. Eu aprendi a fechar os olhos e abrir os braços para acolher qualquer pessoa. Eu e você vivemos numa cultura, numa sociedade que valoriza as pessoas por aquilo que elas têm, não por aquilo que elas são. Não é à toa que hoje muitos assaltantes chegam nos shoppings, nas joalherias, nos bancos, de terno e gravata e muito bem vestidos. Porque nós ainda, quando olhamos as pessoas, se vemos alguém bem vestido, achamos que ela é importante e que ela é do bem. Se achamos alguém mal vestido, achamos que essa pessoa é do mal, que ela não tem caráter ou que ela não tem boas intenções. Quando nós vivemos num país que os maiores bandidos e ladrões do nosso país estão vestindo terno e gravata. Eu e você não deveríamos fazer acepção de pessoas, mas isso está dentro da nossa cultura. A gente vê isso o tempo todo. Você que já pegou um avião, a gente fica na fila esperando entrar no avião e sempre entra os da primeira classe. Se você já teve a oportunidade de voar, você fica até frustrado, porque você voa num espacinho que você não consegue nem esticar as pernas. E quando você entra no avião, tem aquela primeira classe que o camarada deita, uma poltrona confortável e serve-se de tudo para o cara. Por quê? Porque a nossa sociedade valoriza quem mais tem. Quem mais tem. Onde nós vamos? Aí você tem a agência Prime para os que têm mais dinheiro e você tem a agência Barrelinha para os que são povão. Desde o filme Titanic, onde tinha a terceira classe, segunda classe, a primeira classe, isso sempre existiu no mundo. Na época em que Tiago escreve essa carta, havia a elite dentro do Império Romano que gozava de liberdade, de todas as riquezas do Império, e mais de 80% da população que vivia como escravos em plena miséria. Agora Tiago diz assim, peraí, isso é normal no mundo que não conhece Deus, mas isso não pode ser normal dentro da igreja. Então observe o que ele escreve aqui no verso 1 do capítulo 2, ele diz, meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com favoritismo. Essa palavra é cristã, foi cunhada dentro da ideia cristã, favoritismo no grego. Suponham que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um homem pobre com roupas velhas e sujas. Aí ele vai discorrendo o seu exemplo. Mas deixa eu destacar algo aqui nesse verso 1. Primeiro, ele chama meus irmãos. Tiago é alguém que é veemente nas palavras, muito objetivo, ele vai direto ao ponto, mas ele tem o carinho pastoral, o amor, ele diz meus irmãos. Só que é muito parecido com a nossa mãe, quando ela chamava você com nome e sobrenome. Quando a mãe falava, Maria Eugênia, você já sabe. Eu tenho 2 nomes, além do sobrenome, Carlos Alexandre. Quando minha mãe falava Carlos Alexandre, eu já sabia que era uma coisa muito amorosa que vinha em minha direção, e direto ao ponto, bem objetiva. Tiago, quando ele diz assim, meus irmãos, é com muito carinho e amor, mas ele diz meus irmãos, ele diz meus irmãos com muita objetividade, ele vai com muita clareza ao ponto, e ele fala assim, nosso glorioso Senhor Jesus, ele fala o Senhor Jesus da glória. É interessante porque ele está tratando com uma igreja que estava dando glória aos homens em detrimento de dar glória a Jesus, que é o único que deve receber toda a glória. E ele diz assim, peraí, entra um camarada bem vestido na igreja, vocês tratam bem. Entra um cara mal vestido, vocês tratam mal. Isso é acepção de pessoas. Aqui, essa palavra acepção significa receber o rosto, é fazer julgamentos e estabelecer diferenças baseadas em considerações externas, tais como aparência física, status social ou raça. E Tiago está dizendo assim, no reino de Deus não existe isso. Paulo afirmou em Colossenses capítulo 3, verso 11, que nessa nova vida que a gente tem em Jesus, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Jesus realmente destruiu os muros de separação entre os homens. Para Deus todos os homens são iguais. Hoje no nosso país nós vemos os noticiários, os políticos chegam e dizem, a Constituição é igual para todos os homens. Todas as pessoas devem cumprir a lei.
discurso miserável, mentiroso. Aqueles que o dizem, não fazem. Mas aos olhos de Deus, Deus diz assim: todos são iguais. Não deve haver acepção. Porque Deus não vê a aparência, Deus vê o coração. Deus ama todos aqueles que Ele criou à sua imagem e semelhança. Olha o que Tiago diz aqui no verso 3, ele diz: se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem, aqui está um lugar apropriado para o Senhor. Mas disserem ao pobre, você fica de pé ali, ou sente-se no chão junto à estrada onde eu ponho os meus pés. Vocês não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados. É interessante essa frase, julgamentos com critérios errados. Quando eu e você fazemos acepção de pessoas, seja por nível social, por raça, por qualquer outro fator, nós estamos colocando como juízes das pessoas. Estamos nos colocando no lugar de Deus, que tem todo o direito de julgar, mas não o faz em termos de desprezar um e amar o outro. Nós estamos nos colocando como juízes e dizendo, peraí, isso aqui vale a pena, esse não vale. Tiago está dizendo, você está julgando com critérios errados, você está julgando com os critérios deste mundo, quando a igreja de Jesus, aqueles que são cristãos, devem agir com os critérios do reino dos céus. Os cristãos não devem avaliar as pessoas de acordo com os padrões do mundo. Não é pelo carro que você usa, não é pela roupa que você tem, não é pelo lugar que você mora, nem meu. Nós devemos amar uns aos outros e tratar com respeito, porque todos somos criados à imagem e semelhança de Jesus. Agora olha o verso 5, ele diz, meus amados irmãos. Novamente ele usa a expressão carinhosa para descer o reio nos cristãos. Em nós aqui também. Ele diz, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que Ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês, não são eles que os arrastam para os tribunais, não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado. Tiago está falando aqui de uma situação em que a igreja sofria perseguição política, social, religiosa. Ele diz assim, os ricos oprimem vocês, levam vocês para os tribunais, e aí quando entra um rico, vocês ainda vão desmerecer o pobre, favorecer o rico em detrimento do pobre. Está tudo errado, Tiago está dizendo, tudo errado, tudo errado. E ele menciona algo aqui que às vezes a gente pode interpretar errado. Ele diz assim, os pobres, aos olhos do mundo, são ricos em fé, para herdarem o reino de Deus. Ninguém por ser pobre é salvo porque é pobre, e ninguém é rico vai para o inferno porque é rico. Mas é verdade que a Bíblia mostra que Deus age com muita misericórdia em relação aos pobres deste mundo para que eles sejam ricos no reino de Deus. E é verdade que a pobreza material muitas vezes deixa as pessoas mais sensíveis a Deus, a serem humildes para buscarem a Deus de coração. E é verdade também o que Jesus ensinou, quando ele se defrontou com o jovem rico que preferiu as riquezas do que segui-lo. Jesus diz assim, como difícil um rico entrar no reino dos céus. Porque as riquezas se tornam alicerce da vida dessa pessoa, se tornam a sua própria identidade, e a pessoa que tem riqueza acha que não precisa ser humilde para se colocar em dependência de Deus. Então ele diz assim, quão difícil. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E os discípulos perguntaram, mas peraí, se é assim, quem pode ser salvo? E Jesus disse, aos homens é impossível, mas para Deus não é impossível salvar um rico. Mas é verdade, os países mais ricos deste mundo estão se tornando ateus, porque a riqueza substitui Deus no coração do homem. Agora o que Tiago pega aqui, ele diz assim, peraí, não é possível fazer acepção de pessoas. Aí ele continua no verso 8, se vocês de fato obedecem à lei real, a lei áurea, a lei régia, que é a lei de Deus, encontrada na Escritura, que diz, ame o seu próximo como a si mesmo, aí sim estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com favoritismo, estão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores, pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Ele diz, a lei que é régia, a lei real, é a lei de Deus para o nosso coração, ela que deve realmente reger a nossa vida. E ele diz uma coisa muito interessante aqui, ele diz, se você quebra a lei num ponto, você está quebrando ela inteira. E nós não entendemos muito isso, irmãos, sabe por quê? A gente acha que se a gente não comete os pecados graves, grosseiros, que está tudo bem a gente quebrar os pequenos, fazer algumas coisas. Se você não mata, não rouba, não estupra, então você acha que você vai para o céu. Aí a gente pode mentir aqui, pode tratar o cônjuge com desrespeito, pode não orar com os filhos, pode não servir o próximo, mas tudo bem, eu não mato, eu não roubo, eu vou para o céu.
O ser humano tem essa tendência de achar que porque não comete pecados graves, não está pecando contra Deus. E Tiago está dizendo, não, esse argumento é falho. Se você está quebrando a lei de Deus em um ponto, você está quebrando toda a lei. É como se você batesse com um martelo na ponta de um vidro. Você bate num ponto, mas todo o vidro se despedaça. Ele está dizendo assim, não é porque você não comete grosseiros que você não é pecador. E esse é um engano dos nossos corações, irmãos. A gente acha que porque a gente não peca grosseiramente, como aqueles que estão nas manchetes dos jornais, que nós não somos pecadores. Alguém pode nunca matar, nunca roubar, nunca estuprar, mas ainda assim é pecador diante de Deus, porque ele fofoca, ele mente, ele não respeita as pessoas dentro da sua casa, ele se entrega à ira. Nenhum de nós aqui é isento de pecar. Tiago está dizendo, peraí, vocês estão achando que a acepção de pessoas é uma coisa pequena? Que vocês não devem se importar? Isso é pecado, e é por isso que eu estou argumentando aqui com vocês. Isso é pecado, isso fere a lei de Deus. Se você está pecando nessa área, você está pecando contra Deus, quebrando toda a lei. Essa é a palavra de Tiago. Agora, observe como ele termina, no verso 11 a 13, ele diz, aquele que disse não adulterarás, também disse não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e ajam. Olha, sempre a ênfase de Tiago é prática. Ele diz, você fala e você age, você ouve e você age. A fé cristã implica em ação. Ele diz assim, falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, que é a lei da graça, é a lei de Cristo, é a lei do Espírito. Mas a lei da liberdade não nos isenta de sermos avaliados por Deus, de sermos julgados por Deus. Somos salvos pela graça, temos na lei do Espírito. Mas Deus tem juízo sobre nós, o seu povo, sim. E Pedro diz que o juízo começa pela casa de Deus. Ele diz, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não for ou não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. E aqui é dois sentidos. Nós recebemos a misericórdia de Deus e por isso devemos distribuir misericórdia aos outros. E assim vamos deixar de ser juízes das pessoas. A misericórdia prevalece sobre o juízo. Mas a outra coisa é que um dia todos nós vamos estar diante do trono de Deus. E se nós agimos com misericórdia para com as pessoas, a misericórdia de Deus também vai nos cobrir. E nós não vamos ser condenados do nosso pecado, porque a misericórdia de Deus estará sobre nós, que agimos em misericórdia com o nosso próximo. Eu sei que eu e você não gostamos muito de pensar assuntos assim, mas eu fico pensando, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Nós vivemos numa cultura assim. E mesmo como cristãos, muitas vezes nós agimos no piloto automático e acabamos valorizando aqueles de quem gostamos, aqueles que nós achamos que devemos valorizar e desprezando outros. Eu já atendi problemas na área pastoral, de famílias que não queriam que o filho ou a filha casasse com alguém mais pobre. Eu já tratei situações entre irmãos, realmente de profundo desprezo daqueles que eram mais humildes. Humildes não de espírito, mas em situação social. Essa é uma atitude contrária à lei de Deus. Eu me lembro de um irmão aqui que o primo chegou do Japão com dinheiro depois de muitos anos, e o irmão da igreja estava me contando que ele chegou do Japão, não tinha nem casa para morar, não tinha carro, ele pegou uma bicicletinha do primo e foi numa das construtoras aqui da cidade, chegou naquele showroom bem bonitão, um vendedor veio atendê-lo, ele falou que queria comprar uns apartamentos. O camarada olhou para ele de chinelo, de bicicleta, chegou de bicicleta lá, ele nem deu atenção. Ele pegou a bicicletinha e foi no escritório da outra construtora grande que tem ali perto. As pessoas atenderam ele bem, ele comprou 2 apartamentos. Tem vendedor que olha para mim e para você, quando a gente chega na loja, ele fala, esse é coco. Não é outra palavra, coco. É um cara que só vai dar trabalho, que só vai tirar meu tempo, a energia, ele já te atende mal. Porque essa é a cultura. Irmãos, mas como igreja, como cristãos, nós não podemos fazer assim. E é isso que Tiago trata aqui. Tiago trata aqui. Às vezes eu ouço de pessoas que dizem que pastores privilegiam os ricos, porque acham que tem dízimo maior. Posso dizer diante de você que isso nunca aconteceu na minha vida. E eu espero, pela graça de Deus, nunca acontecer. Que todos devem ser tratados com igualdade. A gente deve dar atenção a todas as pessoas. Aliás, irmãos, vou dizer uma coisa bem séria, que todos os pastores sabem disso. Não são os ricos que sustentam as igrejas, são os pobres. Porque os ricos, quanto mais ganham, menos dão, menos generosos são. E isso, às vezes, dentro da igreja, o que é uma infelicidade. O dízimo é extremamente democrático, é igual para todo mundo. Se você ganha um salário mínimo, é 10%. Se você ganha 30 mil reais, é 10%, é igual para todo mundo. Mas os ricos são mais infiéis do que os mais pobres. Que tristeza. Por isso eu quero dizer a você, que o resumo dessa primeira sessão é o seguinte:
Não faço acepção. Nem eu posso, nem você pode, ninguém pode. Porque todos são iguais diante de Deus. E talvez você pergunte assim, pastor, mas quando a gente faz acepção de pessoas? Algumas coisas práticas. Por exemplo, quando nós conversamos só com o nosso grupo de amigos depois do culto aqui. Você termina o culto, você só conversa com os seus amigos. Você não está fazendo acepção de pessoas? Você não está excluindo gente que você poderia dar atenção? Tem um visitante do teu lado, tem uma pessoa que você não conhece? Quando a gente faz isso no final do culto, a gente está fazendo acepção de pessoas, porque você está dizendo assim, eu só converso com quem eu quero, eu só converso com quem é do meu círculo. Não está errado a gente ter panelinha na igreja, irmãos. Jesus tinha panela, ele tinha 12 que ele andava, depois ele tinha 3 mais íntimos. Sabe qual é o problema da panela? É a panela ter tampa, é estar fechado, é você não abrir a panelinha para ninguém entrar. Quando que a gente está fazendo acepção? É quando a gente convida a gente para o nosso grupo pequeno, pensando no padrão social. E não que é uma pessoa para a gente cuidar e amar. Quando nós olhamos com as pessoas com desprezo, sem saber nada sobre elas, suas circunstâncias, suas dificuldades. Quando nós agimos de forma diferenciada com a mulher que faz o cafezinho na empresa, e com o gerente, o diretor, a gente age de outra forma. Quando nós agimos com atitude, quando a gente vai doar um alimento, fazer uma doação para alguém, a gente fala assim, eu vou doar mesmo, vou dar esse feijão carunchado aqui, vou dar esse arroz duro, esse arroz linha 3, mas a gente não come aquilo. A gente não daria para alguém melhorzinho de situação, mas para o pobre a gente dá. Isso não é fazer acepção de pessoas? Que Deus tenha misericórdia de mim, de você, de cada um de nós. Esse é um tema muito relevante, esquecido na nossa vida, na vida da igreja, mas que Deus está nos lembrando nessa noite, porque Ele quer que a gente viva de coração a perfeita lei da liberdade, a lei áurea, a lei régia, e que nós sejamos expressão de misericórdia e amor para todas as pessoas, independente daquilo que elas são socialmente. O rico não tem que ter privilégio porque é rico. O pobre não tem que ter privilégio porque é pobre. Todos têm que ser tratados iguais, perante Deus, perante mim, perante você. Segundo tema aqui, eu quero terminar com esse tema, é a fé sem obras. A fé sem obras. Mais uma vez, Tiago volta para a prática. E Tiago, ele não consegue ver a fé sem prática, sem exercício, sem serviço. Então, olha o que ele diz no verso 14, ele diz, de que adianta, meus irmãos, mais uma vez ele usa a expressão, meus irmãos, de que adianta alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, do que adianta isso? Novamente ele volta para o pobre, para o necessitado, e ele diz assim, peraí, que fé é essa? Ele diz, dentro da família da fé não pode ter ninguém passando fome não e necessidade. Ninguém. Porque ele diz aí, que negócio é esse? O irmão vem compartilha e você fala assim, vou orar por você, Deus te abençoe. E vai deixar ele com fome, ele com frio. Eu sei que tem oportunistas em todo lugar, e na igreja às vezes aparece algum oportunista, querendo tirar proveito da bondade das pessoas, mas Jesus diz assim que a gente deve dar aquele que pede. E a gente vai computar isso diante de Deus, e Deus é que vai julgar. Se alguém está abusando, está usando, manipulando, usando a sua necessidade para manipular alguém. Mas o que Tiago diz aqui é o seguinte, ele diz assim, fé significa que você põe a mão no bolso, fé significa que você se envolve com o problema das pessoas, fé significa que você dá atenção àquele que está sofrendo, que você realmente interage, que você não fica impassível na sua posição de conforto, que você não é inerte diante das situações que estão à sua frente. Fé significa que você age, que você está engajado no reino de Deus, que você se move na direção de abençoar pessoas. Isso é fé, isso é fé. Ele diz no verso 14, espera aí, acaso essa fé pode salvar você? Essa fé que é de palavras e não de obras, essa fé que adora a Deus, mas que não serve, essa fé que canta para Jesus, mas que não se envolve com as pessoas. Sentar no banco de uma igreja e vir no culto como eu e você estamos aqui, é muito fácil. Agora a fé cristã é viver, é se envolver, é se engajar. Agora nós estamos tão preocupados com a nossa própria vida, que às vezes não há uma única obra para a gente apresentar diante de Deus. E obra aqui, não pensa que é caridade, é você dar 10 ali na esquina. Você vai sair aqui nessa noite, nossa, o pastor falou lá Tiago, né? Tiago é um livro bom. Aí você encontra ali um pedinte ali, você dá 5 para ele, já alivia a consciência e vai dormir tranquilo. Não, irmão, isso não é obra, não. Obra significa que você faz aquilo que a vontade de Deus pede, em todas as áreas, não é obra de caridade só não, que muitas vezes a igreja passou essa ideia.
Obra significa que são atos praticados em obediência a Deus e serviço a Ele, seja qualquer tipo de obra. E muita gente compara esse livro de Tiago com o que Paulo escreve, e pensa que o que Paulo escreve de que alguém só pode ser salvo pela fé, está contrário àquilo que Tiago escreve, que ele diz assim, não, a fé tem que ter obras. Mas eu e você precisamos entender que Paulo e Tiago eles estão enfrentando oponentes diferentes. Paulo estava escrevendo para opositores da fé, judeus, que achavam que podia ser salvo só porque eram judeus. E Paulo diz assim, obras nem salva ninguém, nós somos salvos pela graça mediante a fé, não de obras para que ninguém se glorie. Agora Tiago não, ele está escrevendo para a igreja, para aqueles que dizem que já são salvos pela graça de Deus. E ele diz assim, espera aí, você que diz que é salvo pela graça, pela fé, mas não se engaja no reino, não serve a Deus, não se importa com as pessoas, não faz nada pelo reino de Deus nesse mundo, essa fé não pode salvar você não. Você acha que diante do trono de Deus você vai chegar e vai mostrar o quê? Palavras? Jesus mesmo disse lá em Mateus 7, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Porque a fé tem implicações muito práticas na nossa vida, Quando ele fala aqui da pessoa com fome, é porque essa é a ideia no livro de Isaías 58, por exemplo, que a fé deve levar a gente a repartir o pão, a gente ter interesse nas pessoas, servir as pessoas. Jesus também disse, que a nossa fé deve levar a gente a servir. Em Mateus 25, Jesus diz assim, eu tive fome e você não me deu de comer, eu tive sede e você não me deu de beber, eu estive preso e doente e você não me visitou. Lá em Mateus 25, as pessoas não vão para o inferno porque mataram, roubaram, adulteraram ou estupraram. As pessoas vão para o inferno porque ficaram impassivas diante da necessidade do seu próximo. Vão para o inferno porque realmente não fizeram nada por aqueles que estavam sofrendo. Vão para o inferno porque viveram dentro de uma concha, de uma redoma de vidro, em que não se envolveram com o problema das outras pessoas. Vão para o inferno porque viveram suas vidas privadas, sua própria agenda, se concentraram em si mesmos. E além de viverem uma vida medíocre, não glorificaram a Deus, que os salvou com o seu sangue na cruz do Calvário. Então Tiago entra de sola no verso 17 e diz assim, assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Tiago diz assim, mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. E ele diz assim, você crê que existe Deus, um só Deus? Que é a suma do Velho Testamento, ele diz assim, até os demônios creem e tremem. Ele diz assim, essa fé que só fala, que só canta, que só fala que é cristão, mas não faz nada. Ele diz assim, isso aí até Satanás crê, até os demônios creem assim. Demônio também crê em Deus, mas não obedece, não faz a sua vontade. Mas o demônio ainda tem uma virtude sobre muitos de nós, irmãos, porque o demônio ainda treme, porque sabe do juízo de Deus e sabe que Deus é verdadeiro. Mas alguns de nós, além de não vivemos a fé, ainda não temos temor, não temos desconforto no coração, não pesa a alma, estamos confortáveis na nossa ociosidade espiritual, na nossa religiosidade fria. Muitos de nós não temos nem a fé do demônio. O que Tiago está dizendo aqui é, se você tem fé, que você fala que você crê, mas você não implica em ação para abençoar pessoas, a tua fé é de demônio, não é uma fé de um salvo pela graça de Deus. A fé genuína precisa ir além do intelecto, deve atingir nossa vontade, afetando nossas atitudes, nossas ações, nosso comportamento, as nossas escolhas. Agora ele termina dizendo o seguinte, 2 sessões onde ele cita 2 exemplos bíblicos, ele diz, insensato, você quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Paulo diz que Abraão foi justificado pela fé, Tiago está falando, ele foi justificado pelas obras. Tiago diz assim, Abraão mostrou que tinha fé por causa das suas obras, quando Deus testou ele, dá teu único filho, sacrifica para mim, Abraão foi e fez a vontade de Deus. Então ele está dizendo assim, Abraão provou que tinha fé salvadora através das suas ações. Por isso a sua fé era viva. Ele diz, você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus, isso lhe foi acreditado como justiça, ele foi chamado amigo de Deus. Amigo de Deus. Paulo deixa claro
que uma pessoa entra no reino de Deus somente pela fé. E Tiago insiste em dizer que Deus exige as obras daqueles que estão dentro do reino, dentro da igreja, aqueles que se dizem salvos. Paulo combatia religiosos que defendiam a salvação pelas obras, e Tiago argumentava contra cristãos que se diziam salvos, mas que eram inoperantes na fé. Calvino afirmou: como Paulo afirma que somos justificados sem a ajuda das obras, também Tiago não permite que sejam considerados justos aqueles que não têm boas obras. E eu e você, irmão, não precisamos fazer opção por um nem por outro. Temos que aceitar o ensino dos dois, porque eles se completam e não se contradizem. Quando nós somos confrontados com a doutrina da salvação pelas obras, temos que chamar o teólogo Paulo, como fizeram os reformadores. Entretanto, quando somos confrontados pelos que acham que as obras são desnecessárias para os cristãos, devemos ouvir o pastor Tiago. E ele conclui essa sessão dizendo: vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante é a de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim, ele termina a sua tese, a sua conclusão. Assim, como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Tiago, ele pegou um exemplo, um herói dos judeus, Abraão, o patriarca. Aí ele pega um outro exemplo, Raabe, a prostituta, uma gentia que nem era judia, prostituta. E ele diz: os dois autenticaram a sua fé em Deus, porque agiram. Mostraram que criam em Deus, porque agiram de acordo com a sua vontade e obedeceram a Ele. Tiago nunca afirma que as obras podem salvar, mas sim que a fé genuína e viva, sempre redundará em boas obras. E Lutero, que teve muito problema em aceitar o livro de Tiago, por causa dessa questão a ênfase que ele dá em obras, Lutero diz assim, no seu prefácio à carta aos Romanos, ele diz: esta fé é muito poderosa, sempre ativa e viva. Para ela é impossível não praticar coisas boas sem cessar. Ela não se pergunta se as boas obras devem ser praticadas, mas antes que a pergunta seja feita, ela já as praticou e está constantemente a realizá-las. Quem tem fé em Deus não fica perguntando assim: devo agir ou não? Será que eu devo me envolver com isso? Não. Quem tem fé em Deus, uma fé viva, irmão, pelo poder do Espírito, já está envolvido, já está engajado. Você não fica fazendo conta assim, se eu vou me envolver ou não. Vou ter tempo na minha agenda. Não. Quem tem fé em Jesus, sempre tem tempo para servir. Quem tem fé em Jesus, sempre está engajado em abençoar pessoas. É dentro da igreja, através das várias possibilidades de ministérios, é no local de trabalho, é lá na universidade, é no teu vizinho. Quem tem fé em Jesus, não fica fazendo conta para ver se vai agir. Quem tem fé em Jesus, age. Porque essa é a coisa natural de quem tem fé em Cristo, quem consagrou a sua vida a Ele, quem se rendeu a Ele. Não fica pensando e fazendo cálculo, não. Achando alguma coisa para aliviar a consciência. Quem tem fé em Jesus, vive intensamente essa fé. O sangue ferve na veia, irmão. Quem tem fé em Jesus, o coração bate pelo reino de Deus. Quem tem fé em Jesus, não consegue se omitir diante da responsabilidade de ser sal da terra e luz do mundo. E assim os homens vão ver as nossas boas obras e vão glorificar o nosso Pai que está nos céus. Quem tem fé em Jesus, irmão, vive a fé. Quando eu era criança, as pessoas perguntavam qual era a religião dos meus pais. E meus pais diziam assim: eu sou católico não praticante, somos católicos não praticantes. Hoje eu ouço gente dizendo que são evangélicos não praticantes. Olha aqui para mim, por favor. O católico que diz que é católico não praticante, não é católico. O evangélico que diz que é evangélico não praticante, não é evangélico. Porque se alguém é católico, ele é praticante. Se alguém é evangélico, apesar de que esse termo hoje está muito tumultuado, porque tem muitas igrejas pregando heresias e fazendo coisas erradas por aí, mas evangélico, aquele que vive o evangelho de Jesus, ele diz: eu sou evangélico não praticante, ele não é evangélico coisa nenhuma. E vou dizer mais para você: se você diz que é cristão, mas é um cristão não praticante, você não sabe o que é cristianismo, porque não existe cristão não praticante. Ou você é cristão, ou você não é. Ou você é cristão e tem uma fé viva, pujante, que controla o seu coração e move você adiante, ou você não é cristão. A tua fé pode ser comparada à fé de demônios, porque é uma fé meramente intelectual e religiosa, mas que não se envolve no seu dia a dia, não muda a sua vida. Talvez você pergunte: mas por que a gente desobedece tanto a Deus, pastor? Eu já fiz essa pergunta muitas vezes, sabe por quê? Por causa da nossa incredulidade.
A incredulidade é a mãe da desobediência. Nós não obedecemos porque não cremos, irmãos. Se você crê que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, por que você escolhe a tua própria vontade? Se você crê realmente no inferno, por que isso não afeta radicalmente seu relacionamento com Deus e com as pessoas? Por que não gera um profundo desejo de levar as pessoas a Cristo? Eu queria fazer uma última pergunta para você. O que você pode apresentar diante de Deus hoje? E a mesma pergunta que eu faço a mim, que enumera que obras que revelam a nossa fé salvadora em Cristo. O que você pode dizer diante de Deus? Deus, as minhas obras são essas, porque eu creio em Ti, revelam o meu amor por Ti, revelam que eu entreguei meu coração por Ti. Você pode até pensar se são coisas pequenas, Senhor, mas essas obras aqui revelam a minha fé em Ti, que o meu coração é Teu. Você tem algo para apresentar diante de Deus hoje? É a pergunta que eu faço a mim, porque não é porque eu sou pastor que eu tenho obras mais do que vocês, não. Título não salva ninguém, título não faz ninguém salvo, não, irmão. Eu e você temos que ser cristãos que vivem a palavra. E ponto final.